essa oportunidade de ver como nossos irmãos Deus tem trabalhado na vida de nossos irmãos e nossa igreja nesse meio, né? Nesse tempo de quarentena e como as coisas têm ido bem, né? Para muitos na nossa igreja. Aqui do lado tá tendo um forrozão aqui, não sei se dá para ouvir aí, mas aqui a gente tá tendo aqui. Então hoje talvez a mensagem vai ter um fundo musical. A mensagem de hoje. Mas tá bom, um lugar muito, muito agradável. Então, falando de música, vamos louvar a Deus, irmão Joãozinho e Kênia, a família Joãozinho e Kênia, prepararam uma música para nós louvarmos a Deus. Vou compartilhar aqui. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje vir para reinar com poder e amor, quem dera hoje vir. Chamou sua esposa, vem esta vez, e o espera em oração, morando no mundo de quem dera hoje vir. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Terminará o poder do mal, quem dera hoje ser. Começará o prazer sem igual, quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor. Quando estas glórias aqui virão, quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Em santidade nos deve achar, eis que Ele pode vir. Todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão, no Oriente se vê o alvor. Breve os crentes subirão, quem dera hoje vir. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Muito bem.
Quero compartilhar um pouquinho um estudo da Palavra de Deus. Eu quero começar a gente falando em quarentena aqui, e é muito bom ver como pessoas têm vivido, né, e como administrado esse momento novo, né, um momento diferente. A gente não, acho que nunca ninguém, pelo menos eu nunca imaginei que nós teríamos momentos assim, de isolamento, momentos a qual não poderíamos ter encontros pessoais. Eu nunca imaginei que a igreja estaria fechada por mais de meses, né, sem poder ter cultos no local, no auditório a qual a gente faz. Então, e a gente vê que há várias ideias, né, várias maneiras de se comportar em momentos assim, né? Acabamos de ver a história do Marculano, tá aí levando a vida na roça, né? E outros, e você também deve estar ou trabalhando de uma forma diferente, ou tentando lidar com essa situação de formas diferentes. Na Bíblia, a gente obviamente não tem a palavra quarentena em nenhum estudo específico. Porém, a gente pode fazer algumas comparações de situações a qual o povo de Deus viveu e que podemos tirar lições como analogia para a nossa época, né? Tirar lições de como devemos comportar. E um exemplo que eu quero compartilhar está em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é um livro do Antigo Testamento. Foi um livro escrito por Moisés, né? Está no Pentateuco. E essa parte a qual nós vamos ler é a parte a qual o povo de Israel estava se preparando para entrar na Terra Prometida. Então, o livro de Deuteronômio é um livro a qual ele está sendo repetida a lei de Deus, repetindo os conselhos de Deus, dito lá em Êxodo, em Levítico. Se passaram 40 anos do povo de Israel terem deixado o Egito e vagado por 40 anos, viajado no deserto, e agora tem a oportunidade de entrar na Terra Prometida. E essa parte da história tem algo a ver conosco, e podemos tirar lições de como comportar e em que aproveitar esse momento a qual nós estamos vivendo na quarentena. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Eu não quero tirar palavras e nem colocar palavras bíblicas da Bíblia, mas a gente poderia fazer uma analogia e, em vez de 40 anos, poderíamos colocar durante a quarentena, né? Então, poderia reler o versículo e substituir com o termo quarentena. Então, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, conduziu por todo o caminho do deserto durante esta quarentena. Então, lembra-se como o Senhor está conduzindo esse momento de quarentena da sua vida. Então, a gente vai tirar algumas lições desse período de lembrança e aplicar ao nosso dia a dia e à nossa época de quarentena a qual estamos vivendo. Primeira lição. Quarentena é um momento de autoavaliação e aprendizado. Deus usou aquele momento no deserto, o povo de Israel, durante 40 anos para ensinar, para avaliar e ensinar o povo de Israel. E também pode usar esse momento de quarentena para nos ensinar. Continuando o versículo, né, relendo o começo dele, lembra-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer
as suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então foi um período de 40 anos para mostrar qual é a intenção, o que estava no coração e revelar o que está no coração daquele povo. E isso é aplicável ao nosso dia. Embora nós não sermos aquela nação e nem estarmos no deserto literal, mas muitos estão passando por uma fase muito difícil na vida. Para muitos, essa quarentena, esse momento de isolamento, pode ser comparado a um momento no deserto, a qual está passando por muitos sofrimentos, por muita angústia, muitas incertezas, ou muitas decisões, né, que têm que ser tomadas. Então, entenda-se que é um período a qual você pode se avaliar e ver qual é a intenção do seu coração. E a oportunidade de ver o que de fato está no seu coração. E Deus usa momentos assim para mostrar, momentos de crises, de dificuldades, para mostrar o que está no nosso coração. Qual é de fato a sua intenção. E de fato, é nos momentos difíceis que nós conhecemos de fato quem a pessoa é. E é nos momentos difíceis que conhecemos quem nós somos de verdade. Trazendo para um lado mais espiritual, esse momento de ausência de cultos presenciais, como é que você está se sentindo? Você está sentindo falta de estar com os irmãos? Ou você está vendo essa oportunidade como um alívio? Ufa, ainda bem, eu estava cansado de ir para a igreja. Né? Então, você vê o que está no seu coração. Né? Momentos assim, ver o que está no coração. Momentos difíceis mostram as intenções do coração. Né? Como é que... Eu tenho tido a oportunidade de assistir e interpretar várias lives. E a gente vê problemas graves, problemas de família, né, que estavam mascarados e agora, com um momento de todo mundo estar em casa, problemas assim estão começando a explodir. Né? Problemas de relacionamentos, problemas de contato pessoal, pai não suporta filho, filho não suporta pai porque fica em casa, e casamentos em crise. Então, momentos assim mostram o que de fato quem somos e quais são as nossas intenções, ou como é o nosso coração. E momentos desses, ao qual nós não somos, vamos dizer assim, obrigados a fazer algumas coisas a qual fazíamos, mostra se de fato aquilo que nós fazemos para o Senhor, de fato a gente queria fazer. Se o culto era por uma obrigação pessoal, ou se nós vamos porque queremos de fato, né? Queremos de verdade, né? Então, use esse momento para avaliar o seu coração, avaliar as intenções, né? Como não tem uma cobrança mais efetiva de ir à igreja, avaliar a sua vida com Deus, como é que está, né? E fazer uma reflexão. Foi assim que o povo de Deus teve essa oportunidade durante 40 anos. E você tem essa oportunidade durante esta quarentena. E dentro dessa ideia de avaliação, a gente vê que há uma oportunidade também de aprender sobre a fidelidade e a bondade de Deus, né? Continuando o texto, diz assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome. É Deus falando com o povo. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram,
e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Foi um momento de privação que o povo passou, um momento de fome, mas Deus mandou maná. Foi um momento a qual eles caminharam muito. Agora imagine, caminhar não foi uma caminhada seguida durante 40 anos, mas andaram muito. E os pés não incharam. E é interessante que nem as roupas envelheceram. Ou seja, as roupas continuaram novas. Imagine um sol escaldante num deserto e as roupas se mantiveram usáveis, vamos dizer assim. Como Deus tem cuidado daquele povo. E podemos tirar lições para hoje. Estamos passando certas privações. Não necessariamente fome, mas outras privações. Coisas que você fazia antes e não pode fazer mais. Mas Deus está te sustentando de uma outra forma. E basta vermos isso no nosso dia a dia. Basta vermos como Deus tem sustentado e como Deus tem dado inteligência para muitos de nós para agirmos em situações difíceis. Coisas que eu, por exemplo, eu jamais imaginaria estar numa sala de... Imagine, é um trabalhão ter a atenção de vocês, eu tenho que mexer com PowerPoint, ou seja, eu tive que ir mais fundo com tecnologia e aprender maneiras e tal, coisas que se não tivesse esse problema, eu jamais iria pensar, jamais iria fazer. E momentos de privações são oportunidades de aprendizado e de crescimento. E foi o que o povo de Deus, naquela época, teria que aprender. Olha, vocês passaram por privações e por dificuldades, e isso serviu para que você aprendesse quem eu sou. Vocês passaram fome, mas Deus mandou maná. Vocês estão passando, nós aqui estamos passando por certas dificuldades na nossa vida, mas veja o que Deus está fazendo por você, ou com você, ou para você. Né? Aprenda do Senhor como o Senhor é bom. Né? Eu sei que cada um tem uma experiência diferente. A experiência de Herculano é uma, a experiência de Júlio na semana passada é outra, que a gente foi na Malindete. São experiências diferentes que os irmãos têm compartilhado conosco. E a sua também pode ser diferente, mas essas experiências, apesar de serem diferentes, mas estão no mesmo foco, que é Deus sustentando e usando maneiras a qual mostra a sua bondade e a sua fidelidade. Deus não está nos desamparando, mesmo passando por dificuldades ou por privações a qual cada um de vocês podem estar passando. Então, aquele povo precisou aprender que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E para que aprendesse isso, teria que estar no deserto. Momentos difíceis servem de aprendizado. No próximo bloco, a gente vai ver essa questão da disciplina. Saibam, pois, em seu coração, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplina. Então, volte para a próxima parte, que vamos aprender mais coisas de como viver em momentos de quarentena. Até daqui a pouquinho. Se você quiser, pode apertar o mesmo link que você vai voltar na sala. É o mesmo link, mas eu vou mandar mesmo assim. Até logo.